Sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio do Além do Ordinário e hoje tenho comigo a Catarina, a primeira guia Gene Keys em Portugal e é a criadora do Inner Nature Awakening Method. No final de 2023 segui a sugestão de uma amiga em comum e entrei em contacto com a Ina para que me pudesse ajudar a entender o meu perfil hologénico. Foram apenas 3 sessões introdutórias, onde demos os primeiros passos na exploração de toda esta visão que a Ina tem para partilhar connosco e, de certa forma, o convite que fiz à Ina foi precisamente para estar aqui a partilhar toda esta visão que até ao final de 2023 era totalmente nova para mim. Ina, muito obrigado por teres aceito este convite e curtia lá de começar este episódio com a tua história. Quem foi a Catarina até ao momento em que eu te conheci em final de 2023? Então, obrigada, João. Então, o meu nome é Catarina, efetivamente. Nascença, nascimento, batismo, essas coisas todas. Mas de há 3 anos para cá, apresento-me como Ina e muita gente me trata como Ina. E tenho toda uma história. A nível do meu percurso, sou professora há 15 anos e a Catarina levava-me para aí, para essa Catarina estruturada, sabes, assim, cumprir todos os requisitos, todo um percurso académico. Pronto, e muito satisfeita da minha vida e do meu percurso, porque ser professora é uma coisa que realmente encaixa comigo e que eu gosto muito. Mas sempre fui uma pessoa muito curiosa e acho que o valor que agrego como professora no ensino é resultado efetivamente de me interessar por coisas, pronto, que se calhar não são tão comuns, não é? Não gosto do ordinário, gosto mais do além do ordinário. E pronto, fiz um percurso da minha área, foi na área do turismo, portanto, licenciatura, mestrado e doutoramento, porque na altura tinha uma ideia, uma ilusão, uma sugestão de ir trabalhar para os cruzeiros, que acabou por nunca acontecer. E depois ali, em algum momento, acho que fui tendo a oportunidade de ter ótimos professores que me foram inspirando e acho que é mesmo uma sorte, porque acho que é esse o ponto que faz com que possa, sabe, ser semeado algo em nós para, um dia gostava de ter este impacto num grupo de pessoas que me estariam a ouvir eventualmente. No meu mestrado, numa altura em que eu era mesmo muito cética e completamente fora, achava eu muito cética, agora vejo as palavras e as coisas de outra forma, né? Mas estava assim bem desligada, dediquei-me a estudar aquilo que eu achava que era o turismo religioso, que depois acabou por se transformar no turismo espiritual, ou na espiritualidade nos caminhos de Santiago de Compostela, e que de repente já estava a estudar os celtas e as estrelas e de como é que, sabes, todo um lado mais místico, esotérico e pronto, voltei assim, a entrar em contacto com o meu lado que tinha, ou a minha parte que tinha ficado se calhar um pouco mais esquecida quando era mais miúda das coisas, sabes, que não são visíveis mas que de alguma forma chamam e que sempre tive muita curiosidade. E depois no doutoramento estudei os lazeres eróticos e sexuais. Portanto, fui do sagrado para o profano. E nesse estudo, e portanto isto foi de 2009 a 2018, portanto entre o mestrado e o doutoramento foram mesmo muitos anos de estudo. Enquanto que dava aulas, mas isso é outra parte da conversa. E encontrei ali uma série bem, que não havia, na verdade, tanta separação entre o sagrado e o profano, que havia muitos pontos
de ligação entre estas duas áreas, e haviam muitas respostas que uns davam aos outros, no sentido do sagrado presente no profano e o profano presente no sagrado. E, portanto, olha, a minha curiosidade também me levou a estudar o turismo literário, sei lá, pronto. Coisas assim que não são tão... Pronto, se calhar não são tão pesquisadas ou tão procuradas, e eu acabei por me dedicar aí a isso. Ao mesmo tempo, também era professora, e fui professora, não é? No ensino profissional, só que, pronto, acabava por ter que fazer mesmo muitos quilómetros, porque era por contratação de escola, oferta de escola, e então basicamente candidatava-me a ir dar aulas para sítios tão diferentes no mesmo ano letivo, que durante, não foram os 9 anos, mas pelo menos aí uns 6, certamente, dava aulas em 3 escolas, em 3 distritos diferentes, vivia no 4º, fazia o doutoramento no 5º, ainda fui mãe, então, bem, assim, uma vida assim cheia de viagens e muitas pessoas, não é? E muito percurso académico, essencialmente. Top, e já agora davas aulas de quê? Eu dava aulas de turismo, nos cursos de turismo, técnico de turismo, turismo ambiental e rural, de recepção, epá, e corri aí mesmo fiz aí muito quilómetro. As contas assim por alto nos primeiros 9 anos eram 6.000 quilómetros por mês. Okay. Então, E só tiveste um carro? O quê? E só tiveste um carro em 9 anos? Isso eu tive um carro. Mas foram muitos quilómetros, foram assim, quilómetros suficientes para dar umas voltas ao mundo. Sem sair daqui, não é? Top. Eu, quando te conheci, foi então esta amiga que nós temos em comum, a Ruth, e eu estava mesmo com muita vontade de conhecer alguns detalhes, talvez ocultos, ou que eu não estivesse presente ou presentes na minha consciência. E foi muito engraçado porque normalmente não costumo seguir sugestões alheias, mas como sabia que vinha de uma amiga e de uma manifestadora, eu senti mesmo que teria que ir ver o que é que me esperava. Então eu fui ter contigo e não fazia ideia do que podia realmente esperar do teu trabalho, e posso dizer que foi crucial. Não tanto por toda a informação que tu me deste, mas por algumas chaves que eu andava há anos à procura delas e que acho que ainda hoje não as entendo. E desde que eu comecei este podcast, o Além do Ordinário, fui fazendo a minha lista inicial dos meus convidados, e eu tinha bem presente que eu tinha que trazer aqui a Ina para se falar em algumas ferramentas que eu fui conhecendo contigo. E se calhar para entrarmos um bocadinho aqui, claro que a tua história é repleta de coisas e coisas e coisas, portanto já tivemos a oportunidade de falar em privado, e realmente tens uma história brutal e que cola qualquer um à cadeira durante horas a ouvi-la. Mas entrando aqui em coisas mais técnicas e tentando sacar o melhor que há em ti para conseguirmos contribuir para a evolução do todo, tenho algumas perguntas para te fazer para irmos introduzindo este assunto. Eu não fazia ideia o que eram Gene Keys, não vou ser eu que as vou introduzir, e gostava muito de te pedir que me desse uma pequena definição do que são as Gene Keys e o que é o perfil hologenético, que é o que parece. Todos nós temos um, e poucos são aqueles que já o conhecem. Consegues falar assim um bocadinho sobre isto de forma introdutória e depois vamos um pouquinho mais fundo à medida que avançamos no tema? Uhum. Então, ali depois daquele grande confinamento e aquele grande momento que todos nós vivemos, eu encontrei-me um bocado perdida, confesso, da minha vida, porque foi uma altura em que se levantaram muitas questões e muitas questões éticas e morais, e muitas outras, obviamente, mas a mim foram aquelas que me surgiram assim de caras. E então eu vi-me
assim, com um grande conflito fora e dentro de mim, e tive que tomar algumas decisões. E houve um momento em que eu estava literalmente a chorar no chão da minha cozinha, sabes? Tipo, completamente perdida, e a pedir, por favor, alguém que me ajude. Eu a falar comigo, não é? Ou eventualmente, pronto, com algum contacto. E nesse momento lembrei-me que cerca de 2 anos antes me tinham mostrado um perfil hologenético. Me tinham feito um perfil online que tinha umas esferas e umas linhas e umas coisas que eu não conseguia entender, que não me foram capazes de dizer porque também não sabiam, só me sabiam dizer que havia um livro. E eu fui à procura desse meu perfil outra vez porque tinha ideia de que no resumo que existe e que é gerado automaticamente por esse perfil, eu tinha visto coisas mesmo muito bonitas sobre mim e que tinha ficado muito... Pá, pronto, aquilo tinha-me tocado de alguma forma, mas na altura eu não tinha tempo para estudar aquilo. Então eu fui procurar, acho que nem tinha assim muito direto como é que eu iria encontrar aquilo. Lá consegui, gerei o meu perfil hologenético, está acessível online para toda a gente. Depois podemos passar aí os links, tanto no site oficial das Gene Keys como no site do INA. E então fui introduz os dados de nascimento, não é? E é gerado, com base numa série de cálculos, aquilo que se chama o perfil hologenético. E para além desse esquema, desse mapa, se quisermos chamar assim, tens acesso a um resumo. E naquela altura eu li o resumo, voltou a tocar-me num sítio muito especial e, portanto, ia fazer todo o sentido para mim. Eu fiz esse... Passei à mão, sabes? Escrevi como se fosse um contrato para mim, assinei e assinei como o INA. Toda outra história e a partir daí o INA entrou, não é? E ficou num lugar diferente porque eu despedi-me. Pronto, na altura estava a dar aulas no ensino superior, despedi-me e dediquei-me em exclusivo a estudar as Gene Keys. O que são as Gene Keys? É uma sabedoria, portanto não é uma teoria, okay? É uma sabedoria transmitida pelo Richard Rudd, que é considerada uma das 100 pessoas mais influentes a nível espiritual ainda vivas. Portanto, é um poeta, um místico, para mim é uma pessoa verdadeiramente inspiradora porque da transmissão que ele recebeu, daquilo que ele, não é, comunica, a mim dá-me muita esperança e muita orientação, sem a carga de dependência que outras abordagens às vezes trazem. Então as Gene Keys baseiam-se em várias sabedorias também anteriores, como o I Ching e a astrologia, e o Richard também foi muito próximo do Ra, portanto o criador do Human Design, e portanto ele faz um paralelismo entre os 64 códons do nosso ADN e os 64 hexagramas do I Ching e traduziu e fez traduziu, trouxe essa sabedoria em que 64 chaves correspondem aos 64 códons do nosso ADN e, portanto, há essa codificação, essa programação, quando é entendida por nós, também nos pode orientar e dar assim servir de guia para nós entendermos um pouco mais sobre nós e sobre o mundo. As 64 chaves representam 64 arquétipos de comportamento humano, portanto são universais, independentemente das chaves que cada um de nós tem no seu perfil hologenético. Nós conseguimos nos identificar, reconhecer e trabalhar qualquer uma das chaves, não é? Porque são temas universais. Portanto, são chaves que vão mesmo do 1 ao 64, no entanto, cada uma delas fica ativa durante 5 dias e meio, mas segue um calendário. Portanto, não é a chave 1 e depois a 2 e depois a 3. Há todo há um calendário de ativação que está, assim, de uma forma muito simples, relacionado com o posicionamento do Sol em relação à Terra ou da Terra em relação ao Sol, no sentido de como é que as coisas vão
né, o que é que vai sendo ativado. Falamos de frequência e falamos de padrões de comportamento e mediante, ou cada chave genética vai representar esse arquétipo, que pode ser visto, observado e contemplado de 3 frequências diferentes ou 3 espectros de consciência, 3 qualidades de consciência. Então, sim, em resumo, 64 arquétipos, os arquétipos, né, 64 arquétipos, e mediante a nossa qualidade de consciência e mediante aquilo que são as nossas frequências, nós podemos observar o arquétipo dessa forma. Posso usar o exemplo de uma chave para ser mais fácil de entender, João? Força. Sim. Que eu acho que até é uma chave que pode dizer alguma coisa, que eu tenho a sensação que falamos dela no ano passado. Então, por exemplo, a chave número 6 tem como sombra o conflito. Ok? Independentemente de eu ter esta chave no meu perfil hologenético ou não, ou tu teres o teu perfil hologenético ou não, nós conseguimos reconhecer o que é o conflito. Conflito, olha, fora de portas, dentro de nós, não é? Um conflito, um confronto entre ideias, partindo desta ideia de separação. E é a ideia da separação que cria toda esta frequência de conflito, porque eu só me vou defender quando eu me sinto atacada por alguma coisa. Então, com base nesta frequência da sombra, ou melhor, as sombras estão alimentadas pelas frequências do medo. Quanto mais medo nós temos e outras emoções de frequência mais baixa, não é? Como se o nosso sistema nervoso estivesse assim com a energia destas emoções são bem mais fraquinhas do que, por exemplo, a energia da alegria. Estou a falar de sistema nervoso, não estou a falar de nada místico, nem esotérico, nem nada disso, ok? Estou a falar de frequências vibracionais daquilo que é o nosso, e que nós podemos ver com o nosso sistema nervoso. Então, a chave 6, sombra do conflito, o dom da diplomacia, que é o caminho para sair do conflito, e há uma terceira frequência que é a Siddhi, que é uma palavra em sânscrito, porque o Richard entende que não há uma palavra em inglês para esta frequência, que significa pureza, ou essência divina, ou poder divino, ou o teu super poder. E neste caso, a Siddhi é paz. Quando nós pegamos neste arquétipo, nesta chave, aquilo que nós podemos olhar ou reconhecer é que todos os conflitos procuram paz. Todos os conflitos na realidade existem porque a paz não está instalada e então somos confrontados, ou somos forçados, ou somos convidados a transformar aquilo que é o conflito em paz, mas temos que encontrar o caminho e de que forma é que o podemos fazer. Então o trabalho das Gene Keys convida-nos a este processo de contemplação, que é a arte principal desta abordagem, e a contemplação é o caminho do meio entre a meditação e a concentração. Na meditação nós, tentamos não pensar em nada, não é? Uma limpeza constante de pensamentos, até ficarmos não pensar em nada. E na concentração nós focamos-nos num tema e só pensamos naquilo. A contemplação é uma arte, primeiro porque cada um de nós encontra a sua própria forma de contemplar, e nem é sobre não pensar, nem é sobre pensar só numa coisa. A forma como eu a trago para mim a definição de contemplação é o tempo e espaço que tu dedicas a assistir ao espetáculo que está a acontecer dentro e fora de ti. E isso pode acontecer em qualquer altura do dia e em qualquer momento. Há alguma coisa, nem que seja no trânsito, em que estamos mais agitados e começamos a buzinar, ou sei lá, pronto, não, ficamos chateados porque não passámos ali, não apanhamos ainda ao verde, não é? E depois, nesse momento de pausa,
podermos perguntar-nos e, sabes, fazer assim aquela pergunta do que é que se passa aqui, como é que eu estou, porque é que eu estou a reagir desta maneira, mas essa contemplação ser feita, e esta é a minha proposta, a minha abordagem, como se nós fôssemos assistir a um pôr do sol. Portanto, sem cobrança. Não é? Só, ok, deixa eu ver como é que isto está hoje. Hoje está mais, não é? O céu está mais laranja, ou hoje não vejo o sol, e fazer esse tipo de contemplação. Depois segue-se o momento do questionamento, e o momento de questionamento é sobre fazer perguntas, mas estar mais preocupado nas perguntas do que nas respostas. Ou seja, virarmos ou trazermos aquela coisa da criança na idade dos porquês. Podes responder o que quiseres, mas vai haver sempre outra pergunta. Então, mas porquê? E de onde é que isto veio? E como é que isto está? E quem é a pessoa que te põe nesta situação? Ou que situações é que te colocam nesta frequência? Ou em que situações? Desde quando é que tu te sentes assim? Portanto, é quase incansável no sentido do questionamento curioso, movido pela curiosidade e não pela cobrança. E depois, gentileza, que é algo que eu acho que é mesmo importante. Se nós também tivermos a humildade de entender que estamos sempre a dar os primeiros passos em alguma coisa, mesmo em coisas que nós já achávamos que já fazíamos maratonas, às vezes a vida dá-nos a volta e convida-nos outra vez. Um passo de cada vez. Em algumas situações já não nos aguentamos nas pernas, não é? Mesmo depois de fazer uma maratona, há alturas em que não nos aguentamos nas pernas e, portanto, estes pilares das chaves pedem-nos isso, essa gentileza. E, por fim, paciência. E é preciso paciência para aprender a ter paciência. E é sobre esse timing também de entender que às vezes quando a dor é muita nas pernas é porque é para ir mais devagar, pelo menos agora, e depois retomar, sem procurar, sem forçar respostas, sem ter sem precisar de controlar ou de garantir que já está. Porque assim que se resolver um exercício vem logo o outro, portanto, há alturas em que é mesmo para fazer devagarinho. E, Nene, com esta introdução fiquei com vontade de fazer uma pergunta rapidinho, porque ao introduzires aqui a Gene Keys, tu estavas a falar voltaste a ver o teu perfil e que viste um monte de coisas bonitas, e foi muito curioso também, tenho que deixar essa anotação, que tu largaste a tua profissão enquanto professora, para estudar. Portanto, tu não trocaste uma profissão por outra, tu abdicaste de algo que te consumia tempo para te poderes dedicar full time a uma coisa. E isso é muito fixe. Mas, para que não fique aqui qualquer dúvida em relação a esta coisa de só viste coisas boas no teu perfil, o que é que tu quiseste dizer com isso? Será que só viste perfeiçõezinhas e não viste coisas a melhorar, não viste pontos a melhorar? Ou foi precisamente o contrário e é isso que tu dás valor? O que é que tu encontraste de coisas boas nesse teu perfil? Olha, no resumo, é uma coisa que eu não posso controlar, não é? Portanto, se eu quisesse escrever aquilo, não podia, assim como não posso controlar o resumo que é gerado automaticamente do perfil. Aquele resumo, para mim, dava-me a certeza e a confirmação de que eu sou para estar com pessoas e que é com os grupos que eu me sinto bem e que eu posso fazer a diferença. E, portanto, ali dava-me essa confirmação de que alguma coisa podia fazer, ou que podia fazer diferença, fazendo, fosse o que fosse, mas que era com pessoas e era a transmitir informação, a transmitir sabedoria, a transmitir conhecimento. Se quiseres, podes ver o meu perfil e ler, porque aquilo tem. Aquilo é muito forte, para mim é muito forte, sabe? Aquilo é mesmo muito forte, aquilo toca mesmo de uma forma muito longa, porque me diz que eu tenho um papel
e um papel para assumir. Diz coisas muito que eu uso diariamente, como muitas vezes eu vou ter que dizer aquilo que é preciso e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Portanto, pede-me uma responsabilidade, pediu-me para eu também sair do back office, vou-lhe chamar assim, e vir cá para a frente, não é? E assumir de alguma forma um papel de liderança, mesmo que a minha forma e aquilo que eu acredito é um bocadinho diferente daquilo que está instituído. São coisas que não são bonitezas, por lhe chamar assim, não são coisas lindas e maravilhosas, não é sobre isso. É sobre a sensação de que com uma certa orientação eu podia encaminhar-me ainda mais ou melhor para onde está o meu grande potencial. Sem falsos pretenciosismos e sem falsas modéstias, porque não há ali nada que seja dito assim, sabes, palavra por palavra. Agora vais fazer isto e vais criar o Ina Method. Não diz nada disso. Não, diz que que eu tenho que a minha vida passa pela música, sabes? E que a música é a minha linguagem e que eu entendo o mundo através das frequências e que eu escuto frequências, sabes? É tipo, é uma tradução daquilo que eu sinto e não conseguia explicar. Então, aquilo que as chaves me trouxeram foi uma possibilidade de eu me encontrar a mim e de me entender porque é que eu vejo o mundo da maneira que eu vejo. À medida que isto vai avançando e à medida que, não é? Porque este estudo é contínuo, é diário e eu estou a estudar em todos os momentos, sabes? Eu vou observando as frequências, isto depois já começa a ser um problema quase. Estou a falar contigo e estou a ver a frequência e estou-me a lembrar do mapa e de repente aparece o perfil e depois, sei lá. Mas é algo que eu vou vendo ou que eu vou entendendo que é um bocado, se calhar, a minha parte mais naive, sabes? De eu achar que as pessoas são todas como eu, ou todos acharmos que todos somos como, não é que somos iguais, e que somos iguais, mas temos as nossas diferenças, obviamente. Mas, sei lá, imagina, tu partilhas alguma coisa comigo, eu sou péssima nas histórias, sabes? Eu não consigo memorizar histórias. Eu não quero, eu não tenho interesse. Tipo, vais e contas, olha, eu fui ali, fiz aquilo, e depois aconteceu isto, e aquela pessoa, tipo, isso para mim ficam assim mesmo coisas muito abstratas e muito longínquas e eu esqueço. Eu costumo dizer que eu tenho muito pouca memória ou fraca memória nesse aspecto. No entanto, ou eu acho que isso acontece porque eu estou mais interessada em escutar aquilo que tu estás a dizer e não aquilo que tu me estás a contar. Não estou interessada em ouvir aquilo que tu me estás a contar, mas estou interessada em escutar. E então, a minha forma e aquilo que também o estudo do meu perfil me trouxe foi dar-me conta que eu tenho efetivamente essa habilidade de eu apanhar palavras. No início quando fizeste a introdução, disseste perfil hologénico. E eu, agora, não, espera, segura aí, professora, porque isto vai haver aqui um momento em que ok, vamos fazer aqui sabe, as palavras ficam, têm chegam de uma forma diferente. E o perfil e aquele resumo inicial do perfil, aquilo que me abriu foram portas para eu poder olhar de outra forma. Mas deixa-me interromper-te, Catarina. Aqui em relação às Gene Keys, existem 3 frequências. Eu lembro-me em conversas privadas que tivemos, em que tu me falavas que uma dessas frequências, provavelmente a maioria de nós nem nunca ia conseguir chegar lá. Portanto, vamos por partes. Num perfil hologenético, nós conseguimos perceber o quê, concretamente, e que grandes pistas nós conseguimos encontrar não só nesse perfil, como na exploração e no aprofundamento dessa informação
que vem empacotada e combinada com vários pontos para cada um de nós. Então, se nós formos ao site genekeys.com e se procurarmos em free profile, portanto é um perfil gerado de forma gratuita, vai-nos ser, depois de nós preenchermos os nossos dados de nascimento, data, hora e local, é gerado um perfil que tem um aspecto muito bonitinho, são várias esferas e umas linhas e assim é todo assim um desenho. E dentro de cada esfera vai ter uns números que nos vão falar das chaves que estão associadas, e cada esfera vai nos falar de um aspecto daquilo que nós podemos contemplar a propósito de nós, da nossa vida. E neste momento, porque está em desenvolvimento uma quarta sequência, mas neste momento existem 3 sequências, 3 formas, ou o perfil está dividido em 3 partes, exatamente para contemplar aspectos diferentes. E a primeira sequência chama-se a sequência da ativação. A sequência da ativação é composta por 4 esferas, com 4 chaves e com 4 assinaturas, que são as linhas, e diz respeito aos nossos aspectos conscientes, ou seja, a esfera do trabalho de vida, que nos dá pistas sobre o que melhor podemos fazer ao nível do nosso trabalho, da nossa carreira, e aquilo que nos impede, ou aquilo que nos vai impedindo de fazer aquilo que nós temos que fazer. Depois temos a esfera da evolução, que representa o desafio da nossa vida e, portanto, é o desafio que nós vamos ter que superar e que transformar. Depois, nos aspectos inconscientes, temos a esfera do brilho, que fala também daquilo que é essencial para a nossa saúde física, emocional, mental, bem, todos os aspectos, e a esfera do propósito. E tanto a esfera do brilho como a esfera do propósito, essencialmente a esfera do propósito, que é resultado da ativação das outras 3, ou quanto mais a nossa frequência se elevar nas chaves anteriores, à partida mais fácil é trazer esse propósito para ser mais visível e presente na nossa vida. Mas essas duas falam de quem nós vemos cá ser. Então, trabalho de vida e evolução, o que é que nós podemos fazer aqui? Quais são os nossos dons que nós podemos aplicar no nosso trabalho e o que é que precisamos de transformar, ou qual é que pode ser o desafio, quais são os desafios que nós temos que superar para fazer aquilo que temos que fazer. E depois, na parte inconsciente, quem é que nós somos e qual é que é a nossa essência? Se nós não fizermos nada, o que é que nós continuamos a ser? Então esta é a sequência da ativação. Depois segue-se a sequência de Vênus. E a sequência de Vênus é assim um trabalho mais profundo, no sentido, ou porque nós vamos falar de relações, relacionamentos, propósito das relações, que tipo de relações nós atraímos, ou seja, como é que nós nos relacionamos e quais são os padrões de relação que cada um de nós tem, em função das chaves e também das linhas. E também fala daquilo que são as nossas feridas, e feridas que nós desenvolvemos ou que ficam marcadas em nós em diferentes ciclos de vida, de crescimento. Então temos o quociente de inteligência, que será a nossa, vamos chamar-lhe, ferida mental. Ou seja, de que forma é que a mente se defende, ou como é que nós nos defendemos mentalmente quando as coisas estão em rebuliço à nossa volta. E é um padrão que se desenvolve dos 14 aos 21 anos. Temos o quociente emocional, ou seja, a nossa ferida emocional, e que fala de como é que as nossas emoções, não é, se movimentam e como é que nós nos protegemos também emocionalmente, que é um padrão que se desenvolve dos 7 aos 14 anos. Temos o quociente espiritual, que é a esfera que nos fala do ciclo de vida, ou do período de vida dos 0 aos 7 anos, e que coincide com o tempo que se fala, né, que a alma precisa para encarnar. Não é o tempo que
necessita para encarnar. Então fala do padrão e daquilo que acontece quando nós perdemos a nossa inocência. Eu não sei se tu reparas, mas eu vejo assim uma certa transformação nas crianças a partir aí dos 6, 7 anos, já assim alguma coisa que transforma e portanto é sobre esse período que trata e que se vê e que se contempla essa chave. Temos também a última esfera da sequência de Vênus, que é o core, que é a nossa ferida da humanidade. Existem 6 feridas da humanidade e nós herdamos geneticamente, enquanto que estamos, não é, na barriga das nossas mães. Há aí algo que passa para nós e que depois vai marcando também a nossa vida. E depois temos uma terceira sequência, que é a sequência da prosperidade. E apesar de prosperidade não ser riqueza, pode-se transformar e é uma sequência que fala de que maneira é que nós podemos colocar os nossos dons ao serviço do coletivo, de um bem maior, de um futuro melhor. Portanto, como é que isso funciona para nós? E reflete-se na esfera da vocação. Portanto, quais são os nossos dons? Qual é que é a vocação? O que é que nós temos de melhor para dar? A cultura, que é tipo o ambiente ideal de trabalho que nós podemos ter para fazer aquilo que temos que fazer. A pérola, que é como é que isso pode transformar efetivamente em prosperidade, ou seja, como é que eu me sinto próspera. E depois termina na esfera outra vez do trabalho de vida, que é a nossa marca. Ou seja, se o nosso serviço, se nós fôssemos uma marca, qual é que seria a marca de cada um, de alguma maneira, e depois trabalhar a partir daí. Ok, eu introduzi-te dizendo que estive contigo em 3 sessões introdutórias e de facto foram porque nós não saímos da primeira sequência. Portanto, eu lembro perfeitamente que tu na altura falaste que, ok, acabamos de introduzir. Agora a próxima sequência seria a sequência de Vênus e em seguida a sequência da prosperidade, como falaste. Surge-me aqui uma outra pergunta. É necessário passarmos ou tomarmos consciência ou fazermos trabalhos de transformação respeitando essa sequência que tu nos apresentaste? Portanto, a primeira sequência, a sequência de Vênus e a sequência da prosperidade? Ou não interessa de todo esse caminho, esse percurso? E queria aqui também, porque se calhar alguns dos ouvintes já foram procurar o perfil hologenético, e explica um pouquinho mais, por favor, esta questão das chaves. Temos uma esfera, dentro de cada esfera existem 3 frequências, 3 níveis. Enfim, fala-nos um pouquinho mais em detalhe enfim, do trabalho que podemos desenvolver com as sequências e o trabalho que podemos desenvolver com cada uma das chaves. Então, na verdade, as chaves podem ser contempladas de diferentes formas. Podes usar o livro das chaves e, olha, de uma forma, não é? Abrir à sorte e ver a mensagem que tenho para ti. Podes olhar para o teu perfil e olhar só para as tuas chaves. Podes olhar para as outras chaves todas, estudar o livro todo e vai-te ser revelado, vão ser reveladas muitas coisas, mesmo que não esteja no teu perfil e que à primeira vista nem consigas entender a relação entre as chaves. No entanto, olha, mesmo a palavra ou o nome hologenético, não é, está relacionado com o holográfico. Significa que se tocam sempre de várias formas, mesmo que não seja visível olho nu, ou melhor, no imediato. Eu posso falar daquilo que eu fiz comigo, não é? E que foi o meu percurso, e que é o meu percurso, e depois aquilo que acabou por originar. Eu quando então me despedi e comecei a estudar as chaves, não é giro, é bonito, mas é um processo.
foi assim um processo de saltar assim do penhasco e tipo, olha, não sei o que é que me vai acontecer, mas alguma coisa me diz que é por aqui, que não era uma coisa que eu fizesse, que eu sempre tive muita estrutura e muita regra e muito fazer os percursos todos direitinhos, com muita segurança. Aprendi muito nesse processo, mas aquilo que eu fiz foi dedicar-me então a estudar o meu perfil. Portanto, eu comecei pelas minhas chaves e fiz as sequências, fiz por sequência. Então comecei pela chave 13, depois segui a chave 7, que são as linhas do consciente, e ao estudar essas chaves, foi muito claro a minha veia de professora e a minha veia de, ok, deixa-me traduzir aqui a informação de outra maneira. Vou usar o meu perfil para falar das chaves, porque se calhar é mais fácil e pode ser interessante também. Então imagina, na esfera do trabalho de vida, eu tenho a chave número 13. E como tu fizeste referência, cada chave tem 3 níveis de frequência: sombra, dom e siddhi. A sombra está associada ao nosso plano mental, é alimentado pelos medos e é uma forma de nós nos defendermos se nós sentirmos em perigo. Às vezes é consciente, outras vezes é inconsciente, mas está lá. E quando eu comecei a estudar o meu perfil, então, chave 13, sombra da discórdia. E a primeira coisa que eu disse foi tipo, discórdia? É sério? Fogo, calhou isto. E nesse preciso momento eu percebi-me que eu estava a discordar. Então, quando eu me identifiquei, tipo, espera aí, o que está a acontecer? Se discórdia for aquilo que eu estou a pensar, ok, vou continuar a ver, ou vou continuar a estudar isto, não é? Então estava a estudar e tinha então a sombra da discórdia, o dom do discernimento e a siddhi da empatia. Então, na sombra é o medo, a siddhi é esse aspecto divino. Eu não quero trazer assim essa ideia de que nós nunca vamos alcançar a siddhi nem nada disso. Eu como guia, eu transmito a sabedoria, eu não dou palpites. Então, quando são palpites ou opiniões minhas, pronto, eu como humana, eu trago as minhas coisas e eu trago os meus exemplos. Mas como guia, eu assino verdadeiramente um contrato e é um caminho mesmo de devoção, porque eu dedico a minha vida a isto, dedico o meu, faço e tento que a minha vida siga estes princípios das chaves e que eu continuo a ir buscar respostas às chaves, porque efetivamente salvam-me, dão-me orientação e trazem-me esperança. E o aspecto sídico, a frequência sídica, de tudo aquilo que eu já li do Richard e daquilo que eu ouço, as partilhas dele, e obviamente que ele diz há algumas pessoas que vão ter momentos sídicos, vão ter experiências sídicas. Toda a transmissão que ele faz e todo o livro que ele escreveu, que demorou 7 anos a escrever, também vem de um estado alterado de consciência que ele vivenciou durante 3 dias e 3 noites e que ele entende que tocou nessas frequências. Só que em toda essa descrição de todas as siddhis, há muitas que denunciam que, imagina, o nosso corpo não consegue sobreviver a uma frequência sídhica. Porque viver num estado sídhico, tu não comes, tu não bebes, tu não pensas, é a total ausência do ego. Eu não consigo, porque assim, eu sou muito humana e eu não consigo alimentar sequer nem quero alimentar a ilusão de vem ter comigo que eu vou te ensinar e vou te dizer de que maneira é que vais alcançar essa. Porque se o Criador não o faz, e porque é claro nessa transmissão que quanto mais nós quisermos procurar a siddhi, alcançar a siddhi, mais longe vamos estar dela, eu prefiro dizer, olha, eu estou fora. Sabe, estou fora. Tipo, ok, olha, eu em sessões eu costumo, em sessões semanais, né? Eu costumo dizer, olha, se eu puder pedir um desejo, que me seja dada uma siddhi, uma, assim, no momento em que eu tiver para ir para o outro lado, e que seja daqui a bué de tempo, porque eu gosto mesmo de viver, então não tenho pressa sequer de vivenciar um estado sídhico. Acho que
tive se calhar ali 1 ou 2 momentos na minha vida que eu acho que conheci a verdade, mas foram momentos muito humanos porque estavam relacionados com vida e morte. Pronto. E nesses momentos eu acho que eventualmente se pode estar mais próximo daquilo que é a total ausência do ego e a total rendição. E aí, mas eu não fiquei lá, e eu não estou lá, e eu nem sequer sei se efetivamente cheguei perto, entende? Então, as chaves acabam por nos mostrar um caminho, mas não são promessas, nem é uma arte, não é adivinhação, nem é... Eu costumo dizer, olha, as sombras nós temos que as viver, porque faz parte da nossa condição humana. As sídios manifestam-se, portanto, nunca se sabe quando, como e a quem é que vai calhar, eu costumo dizer, o Euromilhão espiritual. Aquilo que nós podemos fazer é treinarmos o dom, dedicarmos-nos a estar cada vez mais conscientes disso. Então, na chave que eu tenho no trabalho de vida, não é? Discórdia, discernimento, empatia. E o discernimento é sobre entender as coisas e ver as diferentes coisas e trazer perspectivas diferentes. E para mim é o que um bom professor faz. Sabe, não é o certo e o errado. Não há uma resposta errada, vamos ver se encaixa neste contexto, se é a melhor resposta para esta pergunta, mas não há uma resposta errada. Então, nesta busca, nesta descoberta do meu perfil, eu fui entendendo que havia coisas que para mim faziam todo o sentido e que eu já fazia desta maneira e que esta chave revelava, não é, de alguma forma, onde é que eu me... sabes onde é que eu me desencaminhava e onde é que eu podia seguir a minha verdade e, portanto, as questões éticas, morais, etc. também me deu assim muitas orientações. Na chave da evolução, eu tenho a chave 7, que é a chave tem como sombra a divisão e, portanto, quando nós estamos na discórdia, a divisão aparece, não é? Estamos em lados separados, em opiniões separadas, em visões separadas. O dom do guia, aqui a tradução às vezes é um bocadinho difícil. É o guidance, mas não é orientação, porque orientação é uma frequência diferente de outra chave, mas é aquele que guia, aquele que orienta. E tem a sede da virtude. E esta é a chave daquilo que o Richard diz que é a chave da liderança, mas a chave da liderança de um aspecto humano, sabes? A liderança da humanidade. Não é a liderança de bora todos a fazer como eu e essas coisas. É diferente. É orientar, não é venham atrás de mim. É diferente há de ser pelo exemplo também, mas a chave com o dom da liderança fala de outras coisas e de outros aspectos e, portanto, e aqui eu percebi que era o desafio que eu tinha que superar, sabe, assumir transformar a divisão, transformar aquilo que era a minha divisão e a minha separação daquilo que eu costumo dizer que é o back office e assumir de alguma forma com toda a responsabilidade que eu possa, que há pessoas que se calhar me querem ouvir e que me querem escutar e que se eu estiver mais consciente das minhas sombras, que eu possa fazer essencialmente à luz daquilo que eu vivi, daquilo que também são as minhas experiências, mas partilhando esta sabedoria e esta transmissão com o discernimento de que a sabedoria possa guiar efetivamente e abrir-nos outras portas. Quando eu cheguei à esfera do brilho, à 43, eu estava a fazer uma meditação proposta lá pela própria formação e eu estava a ouvir, né? Estava a escutar e estava a traduzir aquilo em dinâmicas. Se isto fosse uma dinâmica do meu dia-a-dia, sabes? E comecei a identificar coisas de rotina,
dia a dia, o que é a surdez no meu dia a dia? O que é a complexidade no meu dia a dia? E durante essa contemplação, depois também surgiam músicas, à medida que ia estudando outras chaves, isso ia acontecendo e comecei a tomar nota. E daí é que surgiu o INA, não é? E que surgiu depois, ou seja, a minha pausa de trabalho transformou-se na criação de algo, não é? Mas que eu não sabia como é que iria acontecer, nem qual é que era o propósito, nem de que forma, nem... Pronto, depois daí surgiu efetivamente o método. E agora perdi-me, João, já não sei o que é que nós estávamos a falar. Não, e agora entraste mesmo nesse assunto que me interessa muito também conhecer, que é precisamente no INA, no método que tu tens estado a desenvolver. Pelo que eu percebi, ainda não está fechado, não é uma coisa que tu vais conseguir empacotar de uma forma muito fácil, mas eu tenho algumas perguntas, porque esse trabalho, esse método, eu nunca o experienciei, e ao entrar no teu site, ina-method.com, a primeira coisa que eu vejo são pessoas a dançar. E apesar de teres falado de música, isto que tivemos a falar até agora, das gene keys, das chaves, das sequências, das frequências, quer dizer, aparentemente pouco ou nada estão relacionados com dança. O que é este método? Porquê é que o desenvolveste? Ah, e o que é que tens concluído nestes últimos 3 anos que estás a pôr em prática este INA Method? Então, à medida que eu fui... eu também tinha já, né, experiências passadas, estudado dança e música e abordagens que misturavam, que faziam essas propostas e, portanto, também já tinha uma predisposição para entender e para reconhecer isso, eventualmente, naquilo que me estava a chegar agora do ponto de vista teórico. As chaves não têm nada a ver com dança, nem têm necessariamente a ver com música, mas foi uma forma que eu encontrei para aplicar em mim, porque esta questão do INA surgiu como uma ferramenta para mim, em primeiro lugar. O que é que são estas 3 frequências? E de uma forma, olha, intuitiva e inesperada, eu fui traduzindo aquilo que era a sabedoria das chaves numa sequência de músicas e propostas que eu dançava sozinha em casa, pronto, que era a minha forma, né? E que me dava cerca de 1h30 para eu estar ali comigo a descobrir um pouco mais de mim. Fui vendo de uma chave para a outra que coincidia que eram sempre 13 músicas e, portanto, depois ficaram sempre 13 músicas e o esquema do método é uma primeira música, sabes, mesmo de aquecimento, para te preparares para a viagem. Depois temos 4 propostas para experienciar a sombra. E pegando, por exemplo, naquela chave 6 do conflito, que é mais, se calhar mais fácil de entender, na chave do conflito, as dinâmicas convidam mesmo a dividir o grupo, a experienciar o que é criar fronteiras, a preparar para a guerra de almofadas e a vivenciar o conflito por guerra de almofadas. Depois, durante as dinâmicas e durante as propostas, eu não digo o que é que cada pessoa tem que fazer. Eu falo da frequência da chave, falo que, imaginem que o conflito é baseado nesta ideia de separação e, portanto, de muros, de fronteiras, de medo que invadam o nosso território, seja que território for, ok? Pode ser o nosso território, corpo, casa, família, nação, quer que seja, não é? E depois, dando essas propostas,
cada pessoa é convidada a despertar a sua natureza interior. Daí o nome INA. O Inner Nature Awakening Method. O método para despertares a tua natureza interior. E não sou eu que te vou dizer como. Ok? Usamos a música e a dança para induzir, para te convidar a... E o próprio grupo, muitas vezes aquilo que faz é antecipar as propostas que eu vou fazer a seguir. E isto acontece desde o primeiro ano, portanto, nós estamos a trabalhar frequências que efetivamente são arquetípicas e, portanto, reconhecíveis por todas as pessoas. Depois dessas 4 propostas de sombra, vêm 4 propostas de dom, e na frequência do dom há um convite sempre a desacelerar. A sombra é trabalhada em, vou dizer, 62 de 64 chaves, de uma forma super lúdica, sabes? De uma forma, é o momento mais animado da sessão. Tu ris à gargalhada porque te das conta de quão humano és e de que às vezes estás a lutar por uma almofada que tu sabes que nem é tua, não vais te levar dali, sabe? Ou que de repente estás a levar com almofadas de pessoal da tua própria equipa e tipo, isto na vida também acontece assim, desta maneira. Ou de que forma é que te preocupas com o território, ou até qual é que é o ponto em que tu te cansas do conflito. Há várias coisas que dá para ver ali. São 4 músicas, ok? 4 propostas. Às vezes numa proposta já consegues tirar tudo isso. Mas quando nós vamos trabalhar a frequência do dom, é um convite a parar. Um convite a desacelerar. Porque depois de entrar em contacto com a frequência da sombra, e muitas vezes nós ficamos agarrados à frequência da sombra porque há adrenalina ali, não é? Seja o conflito ou é um modo mais de resposta imediata. E quando depois no dom há sempre um momento de, sabes, de virar para dentro e olhar para os 99% que não vimos até então, sabes? E ok, pronto. Bora falar de coração, vamos ver realmente o que é que está verdadeiramente aí. Cada chave tem uma proposta completamente diferente. E depois vamos progressivamente voltando ao movimento e à interação. E depois a CIDI é a frequência em que nós estamos no coletivo. Na maior parte das chaves já voltamos outra vez para o coletivo e voltamos a expandir, agora com uma nova consciência, não é? Daquilo que não tínhamos visto, das mudanças que podemos transformar. Estas dinâmicas, isto não é só música e não é só dança, há várias coisas, às vezes há tintas, há legos, há escrita, às vezes há coisas, há jogos, são 64 chaves feitos, sabes, são 64 chaves cujas propostas são completamente diferentes de umas para as outras. Há, sim, as 13 músicas, há este acelerar e depois há esta paragem para voltar para o coração e depois voltamos a acelerar, mas são 800 e tal músicas, 800 e tal dinâmicas, com propostas completamente diferentes e que em alguns casos vão mesmo mudando de ano para ano. Este já vai, não é? Estamos quase a completar o 3º ano de INA. Há pessoas a dançar há 2 anos e meio, portanto vão fazendo este nós costumamos dizer que é o nosso ginásio físico e emocional. E uma outra pergunta em relação a isso, que é: onde é que essas sessões estão a acontecer? Se é de norte a sul do país, se é num sítio específico? E quais seriam os pré-requisitos tanto para participar, como, se calhar não são pré-requisitos, mas seriam contraindicações, se é que existem, sei lá, se é somente permitida a maiores de 18, se não é. Enfim, fala um pouquinho de o que é que as pessoas podem esperar dessas sessões e onde é que elas podem falar contigo e experimentar, obviamente, essas sessões. Então, neste momento nós estamos a dançar às terças e quartas-feiras em São Bento, na sala da Torre do Relógio, que faz parte da estação de São Bento,
faz parte do The Passenger Hostel. É uma sala incrível. Ao fim da tarde, portanto 7h30, e vai até às 10. Portanto é algo que ocupa, portanto pede a disponibilidade. Todas as pessoas que queiram vir experimentar são nossas convidadas. Portanto, nesse aspecto é só fazer a inscrição no link que está disponível no calendário todos os meses, que eu coloco disponível no Instagram, lá no Linktree. E portanto o requisito é esse, é fazer uma inscrição e portanto vai ser recebido, recebe todas as informações. Já disseram mais de 1000 pessoas nestes 2 anos e meio, já recebi, pelo menos uma vez já foram, sem contar com as pessoas que já nos conheceram em festivais e pronto, por aí em eventos. Contraindicações. Olha, claro, pronto, se forem crianças, se calhar podem se sentir um bocadinho aborrecidas, especialmente na parte do dom, em que os adultos ficam todos muito caladinhos. E às vezes... Mas às vezes acontece, não é? De pessoas que estão a dançar, levarem os filhos e é tranquilo, não é o ideal, especialmente para pais, não é? Que vão ser, podem ser interrompidos, mas também não há assim uma idade mínima. Se calhar a pessoa mais jovem que dança regularmente tem 16 e se calhar a mais velha tem, eu vou dizer 60 e qualquer coisa. Vou dizer 64 porque essa eu tenho a certeza. Não sei se existe algo mais, mas porque isso também não é uma coisa que eu pergunto, que me preocupe, não é? Mas essencialmente acho que isso, não sei se te respondi a tudo. Eu acho que sim. A ideia mesmo, quer dizer, falarmos sobre dança, falarmos sobre as chaves, sem nunca termos, não estarmos a dançar, nunca termos dançado, sem nunca termos feito o nosso perfil hologenético, sem nunca termos ouvido uma Ina a falar do nosso perfil sem nos conhecer de lado nenhum, eu sei que fica muitíssimo difícil de tentar não só passar aquilo que eu fui experienciando contigo, com o teu trabalho, mas o principal objetivo eu acho que consegui aqui hoje, que era convidar-te a falar de coisas que eu não tenho capacidade para falar e, acima de tudo, suscitar curiosidade a todos estes ouvintes que estão aqui, têm estado aqui a acompanhar. Eu acho muito interessante porque tu trazes uma linguagem disruptiva e inovadora, sei lá, esta área do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, das terapias e desta busca incessante interna não é uma área nova para mim. Tive a possibilidade de experimentar e conhecer muita gente aqui em Portugal, e não só, e tu apresentas-te com uma linguagem tua, autêntica, claro, inspirada em trabalhos super intensos e super profundos, o que é totalmente legítimo, mas tu apresentas-te sem filtros, e isso é muito bonito. É escasso ou raro, e sem dúvida alguma que tinhas que ser uma convidada que eu tinha que trazer aqui para o Além do Ordinário. Ina, uma última questão. Qual é a melhor forma das pessoas entrarem em contacto contigo? Vai ser por e-mail? Vai ser no teu site? Vai ser pelo Instagram? Pelo Facebook? Por onde é que as pessoas te podem encontrar com mais facilidade? Olha, eu diria que o Instagram é a plataforma que nós temos vindo a apostar mais, e eu digo nós porque eu sou a cara, mas eu tenho a sorte de ter algumas pessoas que estão por amor também a investir muito neste projeto e, portanto, a criar vídeos e a pensar em formas de transmitir algo que pode, à primeira vista, ser tão complexo como esta sabedoria das chaves. Estamos a encontrar formas de passar a mensagem de uma maneira mais simples e essencial. E eu diria que o Instagram é onde podem ver tudo isso. Dá para inscreverem, para garantirem a Bolsa de Amor, que é essa possibilidade de dançar a convite nosso
numa das sessões. Eu também ainda vou estando por lá e vou respondendo a perguntas e a questões que vão surgindo. É lá também que nós anunciamos todas as novidades, desde retiros, cursos, aprofundamentos, sessões online, portanto, tudo aquilo que está a ser preparado. E, portanto, claro, também há o site, o inametal.com, que antes era o ina.pt, e acho que dá para chegar pelos dois sítios, mas esta parte não é propriamente comigo. E lá está. Acho que o Instagram acaba por ser a página mais imediata. Mais fácil. Sim. Top. Ina, estamos com mais de 1 hora. Já tinhas deixado o convite para mim para ir lá dançar. Ainda não fui. Hei de ir. E se calhar aproveito este fim para deixar um convite que na verdade não é meu, é teu, mas para quem se quiser conhecer, para quem quiser dançar não só as suas sombras, mas também os seus dons, fica aqui o convite para poderem conhecer o trabalho da Ina. Ao mesmo tempo, se tiverem apenas e só à procura de uma introdução como aquela que eu obtive em 3 sessões com a Ina, tenho a certeza que poderão entrar em contacto contigo por Instagram ou por outros meios. Ina, muito obrigado por este tempinho, muito obrigado por esta introdução. Espero que não tenha sido o último episódio aqui no Além do Ordinário contigo. Quiçá, quando eu for dançar, terei mais conteúdo para poder-te provocar a vires aqui e abrir mais um bocadinho. Ok? Combinado. Há muito para partilhar, certamente, por isso. E de uma professora então, não vai faltar. Ina, muito obrigado e até uma próxima. Um abraço grande. Até já, João. Obrigada.